Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nerd Espinosa e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar das minhas primeiras impressões e comentar os momentos que eu achei mais interessantes do primeiro episódio do anime, que se tornou uma das melhores estreias do My Anime List. Sim, estou falando dele, o anime Oshinoko, também conhecido como My Star. Mas antes, gostaria de pedir de coração para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e, se possível, deixar seu like que ajuda demais. Agora, chega de enrolação e bora pro vídeo. Quando falo em anime de idol, acredito que a grande maioria pense em uma produção mais tranquila, que vai trabalhar com um grupo de famosos, suas músicas e seu caminho rumo à fama. No geral, uma coisa mais leve, animada e cheia de som. Porém, quem vai assistir Oshinoko imaginando que será uma história com aquele mundo perfeitinho de garotas cantando no palco, vai na verdade acabar se surpreendendo. O anime já começa explorando a ideia de que tudo não passa de ficção, uma imagem que muitas vezes não corresponde à realidade. Como se o universo das idols fosse um grande teatro feito para enganar as pessoas que precisam ser enganadas, pois elas querem deixar um pouco de lado a realidade e alcançar um sonho, para além das capacidades humanas. E no anime, pelo menos no meu entendimento, a figura da idol é vendida como algo sobre-humano, perfeito e idealizado, o que acaba gerando uma espécie de veneração exagerada de que aquelas meninas são quase anjos na Terra, e caso saiam do padrão exigido por aqueles que assistem os shows, elas são perseguidas ou até sofrem hate dos fãs. E isso acontece também em outros lugares, não só no universo idol. Por exemplo, no começo do ano, a dubladora da Nezuko, Akari Kito, perdeu muitos seguidores nas suas redes sociais porque assumiu que estava em um relacionamento amoroso. Ou seja, a partir daí, a gente tem uma noção do quão insana essa questão pode ser. Mas, imagina só, se uma idol que passa aquela imagem de pureza resolve ter filhos. Aí que o bicho pega. E é exatamente essa uma das problemáticas abordadas no anime. Nele, nós acompanhamos a história do protagonista Goro Amemiya, que é um médico de um hospital localizado no interior do Japão. Como todo bom fã de idol, ele aproveita o tempo livre entre as consultas para assistir sua idol favorita nos seus shows, a Ai Hoshino. Até porque, segundo ele, ver algo bonito faz bem para a saúde. Contudo, ele não curtia esse tipo de coisa. Ele passou a se interessar pelo mundo das idols, em particular pela Ai Hoshino, por causa de uma paciente que ele cuidava alguns anos atrás. A garota, que se chamava Sarina, se encantava quando aquelas meninas cantavam no palco, desejando um dia ser como elas, já que por conta de problemas de saúde, ela não podia fazer o que elas faziam. Só que, infelizmente, ela acabou morrendo e o Goro, por gostar muito dela, passou a admirar a Ai Hoshino. Então, em mais um dia de trabalho, ele vai atender uma paciente de 16 anos que estava grávida de gêmeas em seu consultório. Para quem só via sua idol pela TV, ele se depara pessoalmente com a Ai Hoshino. Sim, ela era a garota grávida. E é claro que a reação do Goro seria de espanto. Sua idol grávida na sua frente? O que ele iria fazer? Como fã não deveria ficar chateado? Todas essas questões são levantadas por ele. Mas as suas dúvidas são finalmente encerradas quando ele tem uma conversa com a Ai no topo do hospital. Ela revela que seu maior sonho é ter uma família, ser feliz como idol e como mãe. Porque assim, é uma chance dela ser autêntica, diferentemente das mentiras que ela encara nos palcos, enquanto muitos se esquecem que ela é uma pessoa com dificuldades como qualquer outra. Ao ouvir essas palavras, as opiniões de médico e de fã do Goro se alinham, e ele decide fazer o parto seguro para que ela e seus filhos sejam saudáveis. Depois de algum tempo, é chegada a hora do nascimento dos meninos. Porém, na noite do parto, o Goro resolve dar uma volta fora do hospital para refletir acerca de tudo o que estava acontecendo. Nisso, ele se depara com um cara no mínimo suspeito que pergunta se a Ai estava naquele hospital. Como o Goro não é ingênuo, percebe logo que o homem era um stalker.
Quando viu que foi descoberto, o cara corre para uma área mais isolada no meio da mata e o Goro vai atrás dele. Em um momento de distração, o Goro acaba sendo empurrado, bate a cabeça e vai de vasco pela nação. Sorte dele que o fenômeno Rudeus está se tornando mais comum. Por ironia do destino, ele reencarna como um dos filhos da Ai. A partir daquele dia, seu nome seria Aquamarine Hoshino, e teria que dividir sua mãe junto com sua irmã gêmea Ruby Hoshino, que coincidentemente é a Sarina que também reencarnou, mas nenhum dos dois sabem disso. Inclusive, o nascimento desses bebês continua um segredo. Poucos tiveram acesso a essa informação. Enquanto vamos acompanhando a nova vida do Goro, a gente descobre mais sobre o trabalho da Ai. Ela trabalha em uma pequena agência chamada Strawberry Productions, liderada por Ichigo Saito. E ele vive com uma mulher bem mais nova do que ele, que só tá por interesse. O sonho dela é se casar com o bonitão do ramo. Tem até uma cena que ela começa a analisar e nota que é uma grande oportunidade revelar que a Ai teve filhos, porque dessa forma ela ganharia uma boa grana espalhando a notícia em revistas de fofoca e tudo viraria um grande escândalo. Mas ela é impedida pelo Goro, agora a Aqua, né? E sua irmã Ruby. Por se lembrarem da sua vida passada, eles conseguem falar desde bebês e agem como se fossem divindades que vieram à Terra para impedir a mulher de fazer um exposed da Ai. Caso ela se comporte, será abençoada com um bonitão que pedirá ela em casamento. Desse jeito, ela cai fácil na conversa deles. Retornando, à medida que o tempo vai passando, somos apresentados ao que acontece nos bastidores do universo dos famosos no Japão. Ao contrário do que muita gente pensa, são poucas idols que ganham bastante dinheiro no final do mês. As que trabalham em agências pequenas, muitas vezes precisam dividir seu lucro com o grupo em que elas participam. E quando os shows dão prejuízo, sofrem com cortes de salários. Fora que muitas existem e terminam trabalhando como garçonetes ou então como acompanhantes em bares e restaurantes. Outro ponto interessante é a constante pressão que a idol sofre quando sobe nos palcos. Durante uma cena, a Ai vê algumas postagens nas redes sociais que a criticam por não saber sorrir com emoção. Ou seja, muitas vezes, dar tudo de si não é suficiente. Você ainda precisa construir a imagem que o público deseja ver. Se não, pode se preparar para críticas pesadas. Além do mais, tem também um trecho que o Aqua chama a atenção de um diretor que faz propagandas e filmes no Japão. Ele acredita que o garoto tem potencial e chama até ele para um filme que por sinal dá tão certo que eleva não só a imagem dele, como também a carreira de sua mãe, a Ai, que participou do filme. Mas esse diretor é interessante porque ele fala algumas curiosidades sobre essa vida dos artistas. Ele diz que há 3 tipos de ator: a estrela, que tem a função de atrair a audiência, o talentoso, que garante a qualidade da produção, e por último, os novatos, que ninguém espera que sejam bons. Eles só são aprovados quando trazem um senso de renovação. Sem falar da questão do tempo de tela de cada ator ou atriz, que é determinado pela influência que a empresa dele ou dela tem no ramo. Em resumo, você precisa de muito mais do que um rosto bonito para ser um artista de sucesso. Agora, de um modo geral, a Ai estava indo muito bem como idol, a ponto de conseguir marcar um show em um estádio que representa uma ascensão bem significativa na carreira de qualquer pessoa. Segundo Ichigo e sua mulher, os estádios são palcos acessíveis para poucos e geram muito dinheiro. Até o dia desse tão esperado show, nós temos a chance de ver alguns momentos da Ai com seus filhos no dia a dia, fazendo coisas comuns, comemorando aniversário, tomando banho, a hora do almoço. Também descobrimos como ela virou idol. Tudo ocorreu através de uma proposta do Ichigo Senbankai para que ela se juntasse à sua agência. Como ela foi abandonada pela própria mãe, ela achou que sendo uma idol, ela amaria seus fãs e seria amada.
Todo vazio que ela sentia no coração por não ter uma família, aos poucos seria preenchido com a mentira de amar a todos, que de tanto ela falar viraria verdade. Mas a vida sempre apronta quando a gente menos espera. Poucos dias antes do show no estádio, a Ai estava com seus filhos em um endereço confidencial, quando alguém chega na porta da residência. Ela abre pensando que seria uma pessoa conhecida, só que na verdade era o Stalker do começo do episódio que finalizou o Goro. Em segundos, ele avança para cima dela e a golpeia com uma faca. Antes de morrer, a Ai expõe toda a sua fragilidade que estava disfarçada naquela imagem idealizada de idol que muitos queriam acreditar. Como qualquer ser humano que tem um bom coração, ela queria amar seus filhos e ela comete erros como qualquer um. A forma para expressar seu amor foi através de suas mentiras no palco que agradariam a todos. Só que o fanatismo do sujeito não permitiu que ele enxergasse isso. Ele foi egoísta a ponto de sujar suas próprias mãos porque não queria que a Ai fosse de ninguém, duvidava que ela o reconhecesse. Porém, ela não só o reconhece, como diz o nome dele e até a primeira vez em que eles se viram, fazendo o sujeito se arrepender de sua atitude enquanto fugia desesperado. E assim, no dia da família, a Ai, nos seus últimos instantes, diz: "Eu te amo" para seus filhos, que assistiram tudo sem poder fazer nada. Mais tarde, a notícia da tragédia é um estouro, aumentada ainda mais quando o responsável tira a própria vida. Mas em pouco tempo, depois de uns 3 dias, todos parecem ter esquecido da morte da Ai e voltam a viver suas vidas como se nada tivesse acontecido, porque agora esse assunto não é mais interesse da mídia. Por fim, depois da morte de sua mãe, o Aqua promete descobrir quem é seu pai e encontrar o responsável por tudo de ruim que aconteceu com a Ai. Muito provavelmente, a pessoa que está por trás dos panos faz parte do ramo do entretenimento. Então, nada mais justo do que ingressar nesse universo para realizar sua vingança ao lado de sua irmã. Pessoal, o anime chegou tocando em temáticas diferenciadas do mundo dos famosos. Poucas as obras que têm coragem em trabalhar com questões que revelam as sujeiras desse ramo, que muitos elementos acabam sendo mera aparência. Aliás, o que não é ficção, não é verdade? Na minha opinião, esse anime mereceu toda a repercussão positiva na sua estreia. Conseguiu apresentar bem as problemáticas das idols, a construção da narrativa está bem sólida e coerente com os fatos apresentados, e o clímax, que foi um momento emocionante da morte da Ai, que vai ser a motivação do protagonista de agora em diante. Mas e vocês? Quais são as suas opiniões a respeito de tudo que foi apresentado? Acreditam que o Shinoko será o anime do ano? Me digam aqui nos comentários. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Conto com sua inscrição no canal se ainda não for inscrito. E se possível, deixa um like que ajuda demais. Vou ficando por aqui, valeu e até breve. Fui!